Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Vamos ter mais um estudo bíblico nessa quinta-feira. Vamos estar orando pela tua vida, buscando junto a presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e que os propósitos de Deus sejam cumpridos na tua vida. Então vamos orar e estudar a palavra de Deus essa tarde. Vamos ter um tempo de oração. Depois da live também nós vamos ter um tempo de oração pelo teu propósito. Você que tem toda quinta-feira estado junto conosco, nós temos orado por ti. Então, depois que estudarmos a palavra, vamos estar orando por ti, pelo teu propósito, pela tua casa, para que o Senhor te abençoe. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por esse tempo, Senhor, que podemos estar aqui, que temos o privilégio e a honra de ouvir a tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um de nós, cada um, Senhor, que está ouvindo e que vai ouvir a ministração da tua palavra. Que o poder da tua palavra penetre na nossa vida e sejamos transformados e edificados em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estar estudando sobre a cruz de Cristo. Nós vamos fazer uma série de estudos, relacionado com a questão da cruz, da crucificação. Nós vamos estar estudando durante um tempo sobre isso. E quem viu o aviso no Instagram deve ter visto a fotinho de uma cruz, e quem conhece um pouco viu aquilo lá, é uma cruz de cemitério, de um túmulo, de um cemitério antigo, e é bem significativo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, começar a estudar na palavra de Deus sobre a cruz de Cristo. Então, vamos começar a nossa leitura, vamos ler para iniciarmos esse estudo no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou ler novamente. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A questão da cruz, a palavra aquilo que nós vamos estar estudando hoje, é muito significativo, mas antes só uma ilustração, para entendermos um pouco, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que na verdade a Galácia, o local para quem Paulo estava escrevendo essa carta, era na época do Império Romano e ficava onde hoje é a atual Turquia. As pessoas se preocupam muito em questão de evangelizar o mundo muçulmano, mas o mundo muçulmano, a Turquia, toda aquela região foi muito evangelizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo era por aquela região. Então, a Galácia, quando você vê a carta de Paulo aos Gálatas, então lembra da atual Turquia, para onde foi escrita essa carta. E os Gálatas daquela época, na verdade, quando Paulo escreveu, eles estavam começando a se desviar do evangelho e indo para um outro evangelho. E nós vemos aqui, quando Paulo escreve aquela palavra bem famosa, que ele fala: ó Gálatas insensatos, vocês que começaram tão bem
né? No espírito vocês estão agora se aperfeiçoando na carne. E aí Paulo começa a falar e mostrar, né, a questão da fé, como é a nossa salvação, que não precisa ser acrescentado coisas, nem colocadas mais coisas novas, porque os Gálatas, na verdade, eles estavam sendo perturbados por alguns judaizantes que diziam que eles tinham que se circuncidar, fazer várias coisas para que eles fossem salvos, né? Então estavam acrescentando coisas à salvação. E Paulo disse não, a salvação é pela fé e fé somente. E aí ele começa a falar a importância da cruz de Cristo, da obra da cruz, daquilo que já foi feito. E quando, se você ler a carta aos Gálatas, e se você for comparar algumas coisas, a questão de estar se desviando do evangelho, nós vemos a mesma coisa hoje. O que aconteceu na Galácia? Hoje também nós vemos, né, as pessoas querendo acrescentar outras coisas à salvação. E nós também vemos uma mudança muito grande na igreja que está acontecendo naqueles que se dizem cristãos. Então nós vemos perdendo a simplicidade do evangelho, né? E a questão da cruz de Cristo. Por exemplo, se você para pensar, nós vemos aqui o versículo que nós lemos de Paulo falando que ele só se gloria, né? Se ele se gloria na cruz de Cristo, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como eu falei, essa carta aos Gálatas, as pessoas estavam se desviando do verdadeiro evangelho, e Paulo disse, não é assim. A mesma coisa nós vemos hoje em dia nas igrejas. Uma mudança muito grande, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, né? Então nós precisamos nos voltar para a Escritura, para aquilo que está escrito na palavra e estudar a Escritura. E esse é um dos nossos propósitos na quinta-feira, é estudar a palavra, explicar a palavra, ler a palavra contigo, explicar e orar e ensinar o Evangelho de Cristo. Então hoje vamos primeiro fazendo uma análise. Eu gostaria de perguntar para você que está ouvindo, que vai assistir depois, por exemplo, a cruz de Cristo, a questão da cruz. A cruz, ela é um símbolo de morte, é um símbolo de vergonha e de dor. Mas hoje em dia, a questão da cruz, nós olhamos e nós não temos entendimento pleno do que realmente significa a cruz de Cristo. Né? Quando nós, como simples cristãos, nós olhamos a cruz, o que nós vemos muitas vezes? As pessoas com tatuagem de cruz no corpo, vamos no cemitério, nós vemos cruz em vários lugares, nas igrejas, nós vemos as pessoas com cruz, com esse símbolo, mas na verdade, quando nós olhamos uma cruz, ou vemos uma pessoa, às vezes tem aqueles que têm correntinha no pescoço e tem uma cruz, esse símbolo, muitas vezes, a maioria das vezes, nós não entendemos o verdadeiro significado, nós olhamos como qualquer coisa, muitas vezes, que nós olhamos. E não entendemos o significado real desse símbolo. Porque quando
Paulo fala que na época dos cristãos, o entendimento que nós temos que ter é que a cruz, ela era para criminosos, ela era um símbolo de morte e um símbolo de vergonha. O nosso Senhor foi crucificado. E a cruz, quando alguém falava ou quando se caminhava nas estradas, né, tinha muitos crucificados na época de Roma. E teve uma situação que eu não consigo lembrar exatamente quantos quilômetros de cruzes, de pessoas crucificadas. Então, quando as pessoas viam as cruzes, aquilo lá era automático, símbolo de morte, que alguém ia ser colocado lá, ou muitas vezes viam as pessoas sendo colocadas na cruz e elas morrendo lentamente. Às vezes levavam 3 dias para morrer. Hoje em dia nós olhamos, dependendo de onde nós olhamos, uma cruz, vemos no pescoço, vemos no cemitério, vemos nas igrejas, em vários locais, mas não entendemos o real significado, não temos o impacto que deveríamos ter quando olhamos uma cruz. Então não há entendimento da nossa parte sobre esse real significado, como era para os cristãos. Quando eles iam, eles sabiam exatamente o que era. E os primeiros cristãos sabiam: o meu Senhor, o meu Deus, o meu Rei, ele foi crucificado. E a cruz para o cristão era realmente, era algo impactante, e nós vemos hoje uma deturpação, um esquecimento do que é esse real significado da cruz, da crucificação. E a questão do termo também, quando Paulo diz que ele se gloria na cruz, no símbolo de morte, num símbolo de vergonha. Por exemplo, no cristianismo hoje nós vemos as pessoas se gloriarem nos seus feitos e nas suas bênçãos, e no seu conhecimento e nos seus privilégios. Nós vemos as pessoas dizerem: eu alcancei isso, Deus me abençoou com isso. Gente, não é isso que é importante. As bênçãos que se obtêm, as coisas que se obtêm nessa terra. Mas as pessoas têm se gloriado naquilo que têm obtido nessa terra, nas coisas que conseguem nessa terra. E muitas pessoas se comparam com outras ou ficam olhando outras pessoas dizendo: aquele adquiriu isso, ele conseguiu isso, fulana conseguiu tal bênção e tal coisa, se gloriando naquilo que conseguiram. E, no entanto, nós não vemos as pessoas se gloriando naquilo que deveriam realmente se gloriar, na cruz de Cristo, naquilo que o Senhor fez. Nós vemos as pessoas querendo honra para si, querendo conseguir coisas para si mesmas, mas nós não vemos o verdadeiro evangelho e o real significado de se gloriar na cruz de Cristo, naquilo que o Senhor fez. O apóstolo Paulo, os olhos dele era voltado para a cruz de Cristo. Ele falava do Senhor, do crucificado. Essa era a questão. E nós
olhamos para isso, nos gloriamos nisso, ou nós nos gloriamos nas coisas que nós queremos obter, aquilo que muitas vezes queremos conseguir. Por exemplo, vocês escutam muitos pregadores e vemos muitas coisas na internet, onde os pastores incentivam as pessoas a conseguir coisas e se gloriarem em si mesmas, em alisarem o seu eu, o seu próprio coração, mas não se voltarem para Jesus. Na cruz, nós vemos o sofrimento. E nós vemos muitas vezes as pessoas, os cristãos hoje, sem entendimento do que é sofrimento, do que é dor e do que é vergonha. Porque a cruz, símbolo de vergonha e dor. E nós, se você parar para ler realmente o Evangelho, se você parar para ler as cartas, se você parar para meditar realmente no nosso Senhor Jesus, o que Ele passou, o sofrimento dele, a obra na cruz, deveria mudar a tua concepção do que realmente é o Evangelho. E devemos fazer uma análise de como está sendo o Evangelho hoje e do que é realmente o Evangelho da cruz de Cristo. Porque o Evangelho, o gloriar-se na cruz, ele traz consolo para a nossa vida. Principalmente por causa das dificuldades que passamos, dos estresses, dos problemas e de tantas situações difíceis que cada um de nós passa. E quando nós olhamos o real significado da cruz, há um consolo para o nosso coração, há uma alegria no nosso coração, há esperança no nosso coração, mas não esperança das coisas aqui da terra, mas a esperança de estarmos um dia no céu, um dia na presença do Senhor, daquele que morreu por nós na cruz. Nós precisamos entender o real significado da cruz de Cristo, quando Paulo fala: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, quando nós começarmos a olhar a cruz e entender, eu falava dos crucificados, que Roma crucificou, na verdade, o mundo é aquele que crucificou o nosso Senhor. Todo o sistema desse mundo, os nossos pecados, levaram o nosso Senhor na cruz para morrer. O que é o mundo? O caráter desse mundo que se levantou contra o Rei da Glória e que se levanta contra todo o cristão hoje. O caráter desse mundo, os valores desse mundo, eles são todos passageiros. Se nós olharmos lá em 1 de João, lá no Evangelho de João não, a carta de João, a epístola de João, 1 de João 2, capítulo 2, ali no 15, começando no versículo 15, nós vamos ver algo que nós vamos poder entender o caráter desse mundo. Que o Senhor começa a dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui nós vemos explicado qual é o caráter do mundo, como é o mundo. E aqui ele fala da soberba da vida e dos desejos fortes. Concupiscência é um desejo muito forte. São a concupiscência e o desejo forte dos olhos, aquilo que as pessoas desejam, aquilo que as pessoas cobiçam, e os desejos fortes da carne, aquilo que a pessoa quer ter, que ela quer ter só coisas agradáveis, coisas que lhe deem prazer. Então, há um atrativo muito forte com relação às coisas do mundo. E como cristãos, nós devemos entender que todas essas coisas que estão aqui, todas elas vão passar. Nós estamos aqui como cristãos, mas nós não somos daqui. Lembra a oração sacerdotal de Cristo? Não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E para entendermos de maneira mais profunda o que é o mundo e entendermos e não nos deixarmos a nos apegar, a arraigar as coisas desse mundo, nós precisamos entender o que é a cruz. A cruz de Cristo. A cruz, o símbolo de morte. A cruz do Senhor. Quando nós começamos a traçar um paralelo na nossa mente, no nosso entendimento simples, cada um tem o seu entendimento. Quando começa a ler, tem uns que têm um entendimento mais profundo, outros menos profundo, conforme você for buscando a Deus, orando e estudando as Escrituras. Você vai tendo um entendimento mais profundo, uma experiência maior com o Senhor de entender. Eu não estou falando de experiência emocional, eu não estou falando daqueles negócios de pulação, de dançação, que às vezes você vê nos vídeos assim, eu fico indignada. Tu olha nas igrejas, os caras pulando igual a doido, saracoteando, virando volta. Cadê a cruz de Cristo? Aquilo lá não me diz nada. Você vai em qualquer outro lugar, qualquer festa, tu vai ver pessoal saracoteando e pulando. E as pessoas dizem que quanto mais pulação, quanto mais saracoteio, mais está a presença de Deus. Da onde? A presença de Deus está aqui na palavra. A presença de Deus está na palavra de Deus. E você não vê essas pessoas buscando a palavra de Deus. Você não vê essas pessoas ensinando a palavra de Deus, ensinando a mensagem da cruz. Eu fico realmente indignada quando eu vejo e quando eu estava meditando e pensando o que eu ia começar a ministrar esse ano para iniciar as minhas ministrações, que normalmente eu pego um estudo e vou dando algum estudo, me veio para ministrar sobre a cruz de Cristo. E é na cruz de Cristo que você vê clara a diferença das coisas que você vê hoje. Né? E assim como Paulo disse, ó Gálatas insensatos, nós podemos dizer, ó crentes insensatos dos dias de hoje. Vocês começaram tão bem, a primeira coisa que começaram, Jesus é o Salvador. Ok, Jesus é o Salvador, então agora vamos pular, fazer acontecer e querer bênçãos. E querer coisas. Eu sou mais abençoado se eu tenho mais coisas. Da onde? Eu sou mais abençoado se eu procuro estudar mais, se eu tenho prazer na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, se eu me esforço em buscar a palavra de Deus, se eu me esforço em ir para o culto, ouvir a palavra de Deus.
As pessoas, elas só gostam de culto onde tem emoção. São insensatos. Você deveria gostar de ir no culto onde a palavra de Deus é ensinada, é ministrada. Realmente, ó crentes insensatos, vocês começaram bem. Alguém falou para vocês que Jesus morreu na cruz por vocês, que é lá na cruz que o Salvador pagou o preço pelos pecados. Vocês começaram, mas agora vocês estão se desviando para um outro evangelho. Não é o evangelho da cruz. As pessoas se gloriam em outras coisas, mas não na cruz de Cristo. Não na cruz do nosso Senhor. As pessoas se preocupam com obter as coisas desse mundo, em amar agora. As pessoas às vezes pensam, agora que eu sou cristão, eu vou ter mais coisas desse mundo. Eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais fama, eu vou ter mais sucesso, eu vou ter mais saúde. Não é assim. O Senhor Jesus não prometeu mais sucesso, não prometeu mais saúde. Aonde está que o Senhor prometeu mais dinheiro? Aonde está que o Senhor prometeu essas coisas do mundo? Às vezes nós vamos ter, às vezes não vamos ter. E o Senhor nos ensina que devemos estar contentes em toda e qualquer situação, tanto na pobreza como na riqueza. Em qualquer situação nós devemos estar felizes. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Posso passar problema, posso passar tribulação, posso estar doente, posso estar na fraqueza, posso estar na angústia, posso estar bem, posso estar com dinheiro, posso estar sem dinheiro, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o evangelho da cruz. Eu gostaria muito que, à medida que você fosse escutando os estudos que tanto o pastor Osmar como eu temos dado na quinta-feira no Instagram, que você começasse a entender o evangelho. E que quando você ouvisse outros pregadores e outras coisas, você começasse a discernir, peraí, isso não é o evangelho da cruz. Isso não é a questão do verdadeiro evangelho. Esse pastor aí não está se gloriando na cruz de Cristo. Esse pastor está se gloriando nos seus feitos, nas suas visões, nas suas revelações. E como tem pessoas que revelam, que profetizam e que falam milagre. E na Bíblia está escrito que todas essas coisas iam acontecer, que as pessoas iam vir fazer milagres, elas iam profetizar, elas iam fazer curas em nome de Jesus. Mas Jesus ia dizer para elas no fim dos tempos, olha, eu não conheço vocês, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós precisamos compreender o evangelho e entender a cruz de Cristo. E entender, quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos o que é o mundo. Quando nós falamos e ensinamos isso, não quer dizer que você tenha que levar uma vida de sofrimento, uma vida de negação de todas as coisas. Não é nesse sentido. É o pleno entendimento do que é o evangelho, do que é a cruz e qual as situações que nós passamos. E não amar e o teu coração desejar somente as coisas desse mundo. Tem pessoas na igreja que só são felizes se tem coisas. Se vão conseguir carro novo, casa nova, roupa nova, situação de bem-estar. Essa é a alegria dela. Se tem uma enfermidade, estão desesperados e tristes e pensam que não tem Deus. É a questão
É aonde está teu coração. Você entende plenamente o Evangelho? Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos saber, às vezes nós vamos ter coisa boa e às vezes não. Mas tendo ou não tendo, não interessa. A minha alegria, a minha glória é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, não as coisas desse mundo. No que você tem se gloriado para os outros? Você é uma pessoa que diz, não, eu orei, eu consegui isso, aí Deus me deu. Daí, coitado do pobre miserável, que não pode às vezes orar tanto como você, acha que pode orar, né? Que trabalha, que tem que levantar cedo, que tem tanta coisa para fazer. Ele fica pensando, eu nunca vou conseguir isso. Porque eu não vou conseguir me sacrificar tanto como esse irmão. Nós precisamos entender o Evangelho. Tem pessoas que vão conseguir orar mais tempo. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão ficar 2 horas de joelho dobrado. Tem pessoas que só vão conseguir ficar 5 minutos de joelho dobrado. E fora aqueles que, por questões físicas, não podem dobrar o joelho. Então, a pessoa, em vez de se gloriar na cruz de Cristo, na graça do Senhor, ela começa a se gloriar nos seus feitos. Feitos de oração, feitos de estudo, feitos de... Gente, não é assim. O Evangelho é tão simples. A obra já foi feita, já foi consumado. Nós precisamos entender o que é a cruz. Que a obra já foi feita. E nos gloriarmos naquilo que Cristo fez. Nós não fizemos nada. Cristo já fez. A obra da cruz, Cristo já fez. Ele morreu, ele foi envergonhado, ele foi crucificado, ele já pagou o preço pelos meus pecados. Na cruz, quando nós olhamos na cruz, olhamos para a cruz e entendemos a cruz plenamente, então nós vamos começar a entender o que é o perdão dos nossos pecados. Mas para entender a grandeza desse perdão, nós precisamos entender o quanto somos pecadores e somos maus. A questão hoje em dia é que as pessoas não entendem e não sabem e não reconhecem que são pecadoras e quão terrível é o pecado. Por exemplo, se nós olharmos aqui em Gálatas, na carta que nós estamos lendo aqui, capítulo 5, nós vamos ver algo para entender o que é o pecado. Porque o que foi colocado na cruz? Os nossos pecados. E nós só pensamos, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ai, que legal, que bênção. Mas nós não entendemos a profundidade do que é pecado. Por exemplo, Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 19, começa a dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem pratica tais coisas? E quais são as coisas aqui que são praticadas? Isso é tudo pecado. Prostituição é pecado. Impureza é pecado. Por exemplo, você vê filme com cenas impuras?
você fica olhando aquelas cenas. Isso é impureza. Não pense que a cena está no filme, não. Porque você gosta daquela cena. Você é impuro. Porque tu gosta daquilo. Você está cometendo pecado. E isso é terrível. E isso separa de Deus. Se você tem a prática de ver filmes impuros, você é impuro. E você não vai herdar o reino de Deus. Porque não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Só que essa impureza, esse pecado foi lá levado na cruz. Mas não pense. Ô, benção, meu celular tocou. Mas não pense que pelo fato de você tá praticando essas coisas, isso que é terrível, isso que é pecado, você vai herdar o reino de Deus. O pecado é terrível. E o Senhor levou isso. Mas Ele levou para nos libertar disso. Para nos libertar de impureza, idolatria. A idolatria não está na imagem. A idolatria está no coração. O coração que é a fábrica de ídolo. Às vezes nós olhamos as pessoas só na procissão, atrás daquela imagem. Oh, eles são idólatras. Estão idolatrando um ídolo. E você? Quais são os ídolos do teu coração? Teu filho? Teu trabalho? Teu emprego? Aquilo que você faz? Aquilo que você não quer que tirem de ti? Se tu morrer agora, nós não conseguimos entender a profundidade, o quão terrível é o pecado. Nós vamos ver a cruz, a realidade dessa vergonha que passamos quando nós entendermos que o nosso pecado, ele foi lançado na cruz. Por exemplo, um outro pecado terrível, murmuração. Você sabe o que é murmuração? É reclamação. Oh, isso não tá bom, isso tá ruim, isso tá ruim. Sabe aquelas pessoas que vivem sempre reclamando? Quem sabe é você que vive sempre reclamando de tudo e de todos. Do teu marido, do teu filho, do dia, da noite, da dor e de... Isso é murmuração. Isso é pecado. Inveja. Isso é pecado. Inimizades. Você tem inimizade com alguém? Você fica falando mal das pessoas? Falar mal das pessoas é ser maldizente. Aqueles que ficam falando mal, falando é aquela crítica. Porque o pastor é isso, porque a fulana é aquilo, porque o Beltrano é isso, porque aquilo, se reúne para criticar e falar mal. Isso é pecado. A inveja, glutonaria, comer mais do que necessário. Come, tem que comer. Isso é pecado. Glutonaria é pecado. Só que todas essas coisas nós não conseguimos ver a seriedade do pecado. São por todas essas coisas que Jesus foi para a cruz, para pagar o preço pelo nosso pecado. Mas quando nós somos salvos, quando nós olhamos a vergonha da cruz e que nós não somos nada, o salvo, ele abandona o pecado. Aquele que é salvo realmente, ele não quer mais viver no pecado. Como é que eu vou viver para o pecado se eu já morri na cruz com Cristo? Se eu estou crucificado com Cristo? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você parou para pensar nisso? Cristo vive em mim. O Senhor que morreu, santo, justo e puro, por causa do quê?
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Todas essas coisas. Isso é pecado. Isso o Senhor levou na cruz. Na cruz de Cristo. Quantas vezes nós invejamos? Quantas vezes nós somos maldizentes? Falamos mal das outras pessoas? Às vezes a gente diz, não estou falando mal, eu estou criticando. Que criticando? É a mesma coisa, você está falando mal. Crítica mesmo, a crítica construtiva, é quando você vai lá na frente da pessoa, olha nos olhos da pessoa e diz, fulano, eu queria falar contigo. Isso e isso que você faz não tá certo, você deveria fazer assim, 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 esse teu procedimento deveria ser assim, assim, assim. Daí você diz, mas se eu falar para ele, ele não me escuta, para a pessoa ela não me escuta. Então dobra o joelho e fala com Deus, mas não ficar falando para outra pessoa. A outra pessoa não é Deus. A outra pessoa vai cair no mesmo pecado que você, vai ser maldizente como você, vai ser conivente com o pecado. Vou te dar uma sugestão. Algo que aconteceu comigo. Uma vez uma pessoa me ligou e disse, Claudete, sabe fulano? Eu disse, sim. Pois é, eu queria que tu orasse por ela, porque ela faz isso, aquilo, tem isso e errado na vida dela, e tal coisa errada, e isso. Eu disse, tá, eu vou orar por ela, mas você também vai orar. Eu vou levantar às 3 horas da madrugada e você também vai ter que levantar às 3 horas da madrugada junto comigo e orar por essa pessoa. Eu vou jejuar por essa pessoa. E você, quantos dias de jejum tu também vai fazer por essa pessoa? Nunca mais ela ligou para mim falar dos outros. Normalmente as pessoas não me procuram para falar mal dos outros. Porque eu disse, então vamos orar. Então vamos dobrar o joelho. Você diz isso quando alguém vem falar mal do teu irmão, da tua irmã, do teu pastor, do teu amigo, do fulano, do beltrano. Você fala para a pessoa, então, vamos dobrar o joelho agora, já que estamos aqui, tomando chimarrão, bem tranquilo, vamos dobrar o joelho agora, vamos começar a orar, interceder, começa orando você, depois eu oro. Se você começar a ter essas atitudes, as pessoas vão mudar. Como nós não temos atitude com relação aos nossos próprios pecados, nós não tomamos atitude com relação aos pecados dos outros. Na cruz, o Senhor morreu pelos nossos pecados. São os nossos pecados que vão nos levar para o inferno. As pessoas têm medo do diabo. O diabo não leva ninguém para o inferno. Ele já está condenado ao inferno. E nós também estamos condenados se não olharmos para a cruz. É os nossos pecados. É os nossos pecados que vão levar para o inferno. As pessoas têm medo de obra de macumba, disso e daquilo. Tenha medo dos teus pecados. Tenha medo do que você fala. Tenha medo do que você sente no teu coração. Tenha medo daquilo que você pensa. Tenha medo daquilo que você deseja. Quando você começar a entender e olhar para a cruz de Cristo, olhe para a cruz. E aí você vai ver, mas eu não tenho nada de coisa que eu faço. A única coisa importante é a cruz de Cristo na minha vida. Ele morreu por mim, ele me salvou. O evangelho é simples e eu vou buscar a presença de Deus. Comece a se gloriar na cruz de Cristo. Lá foi comprado o nosso perdão, o meu perdão, o teu perdão. Ele está disponível agora. Um dia não vai estar mais disponível.
Quando o Senhor voltar, fechou a porta, não tem mais, o julgamento está decretado. Aí não adianta mais dizer, Senhor, Senhor. O Senhor vai olhar, não vos conheço. Vós que praticais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feito tudo isso ali, não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora é o tempo de olhar para a cruz. Agora é o tempo de entender a cruz. Agora é o tempo de gloriar-se na cruz de Cristo. Porque nós não temos feitos. Nós não fazemos nada de nós mesmos. Nós não temos nada. Somos pobres, miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo diz, Senhor veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo dizia isso, o apóstolo Paulo, eu fico pensando, Jesus, o que sobra para mim? O que sobra para mim? Mas se nós olharmos para a cruz, entendermos a cruz, na cruz foi comprado perdão, e nos gloriarmos na cruz de Cristo, e aprendermos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viva cada dia. Não pense no amanhã. O amanhã está na mão de Deus. Viva cada dia. Basta o dia o seu próprio mal. Lute a cada dia. Tenha medo, não do diabo, não das coisas. Tem trabalho lá na esquina. E daí? Eu tenho medo do meu pecado. Eu tenho medo que eu vá abrir a boca para maldizer e para criticar. Eu tenho medo dos meus olhos, que os meus olhos vão cobiçar. Tenha medo dos seus pecados. E olhe para a cruz. E se apegue à cruz. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aí você vai experimentar tão grande libertação. Tão grande perdão, tão grande paz. Aí você vai entender o que é a paz que transcende todo entendimento. Quando você entender essas coisas, você vai olhar para o mundo e dizer, mas isso não é nada. Você vai dizer como o apóstolo Paulo, considere todas essas coisas refúgio. Se eu tiver, não tem problema, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu quero viver para Deus, porque eu estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Eu me glorio na cruz de Cristo, não nos meus feitos, mas no meu Senhor. No meu Senhor. Amém? Que você possa ter entendido, que a palavra de Deus tenha penetrado de maneira profunda no teu coração e que você possa ter a alegria de entender a cruz de Cristo. Agora vamos orar, buscar a presença de Deus, vamos buscar ao Senhor. Coloca agora o teu propósito, todas as coisas na presença do Senhor. Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Tu sabe o que precisamos, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces o nosso coração. Estamos diante de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto precisamos de Ti, do perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela cruz, pela obra da cruz. E queremos também depositar aos teus pés todas as nossas necessidades, todas as situações, colocamos diante de ti. E te louvamos pela vitória, te louvamos pela tua bondade, te louvamos porque tu concede as petições do nosso coração, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e conceder os pedidos que tu tem feito no teu coração. Que o Senhor te abençoe e até quinta-feira, em nome de Jesus.